pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui mais um módulozinho do curso lá da Cultura de Pensamento Visual Startup U. Eu sei que a gente demorou um pouquinho aí para estar postando esse próximo vídeo, né? Mas a gente tem também que dar uma atençãozinha à parte analógica da gente, né? Então, no caso, eu estou correndo atrás de uma série de coisas aí relativas à questão de saúde. Então, a gente está colocando esses vídeos aí um pouco de tempo maior do que os 15 dias que a gente gostaria de estar fazendo isso, tá? Mas vamos deixar de delongas e vamos direto ao assunto. A aula de hoje se refere ao preenchimento do Canvas U. Esse Canvas U foi proposto pelo Tim Clark e tem participação do Osterwald, que é o cara que desenvolveu o BMC, o Business Model Canvas, que a gente falou já nas aulas passadas. A gente usa o Business Model Canvas para desenvolver um modelo de negócio. É coisa diferente de plano de negócios, tá certo? O modelo vem muito antes do plano, ok? É uma maneira de você entender como é que o seu negócio funciona, como é que se relaciona com os clientes, com os nichos, com os produtos e com o valor que você está oferecendo aos seus clientes, ou seja, que coisa você resolve, ok? Nesse molde, o Tim Clark começou a pensar em, cara, eu preciso pensar como uma empresa, que é o que a gente fala aqui. Eu preciso adotar uma cultura de empreendedorismo inovador, mesmo que eu não seja um empreendedor. Como assim, Alberto, se eu não for empreender, não for montar o meu negócio? Você tem que ter essa visão de empreendedorismo inovador, mesmo trabalhando para outras pessoas, seja no setor público, seja no setor privado. Então é o que a gente chama de intraempreendedor. É aquela visão no qual você se comporta como se fosse uma empresa. Você tem clientes, mesmo que esses clientes sejam entre aspas, às vezes entre muitas aspas, tá certo? Mas seus filhos, seu cônjuge, pessoas que estão ao seu redor, seus pais, seus irmãos, podem sim ser encarados como cliente, a partir do momento em que você os está ajudando a fazer alguma coisa, nem que seja simplesmente conviver em família, ok? Então, o Tim Clark veio com essa ideia, em conjunto com o Osterwald, de fazer um canvas para que a gente usasse, nós pessoas, usássemos para criar essa visão de empreendedorismo e empreendedorismo inovador. Tá certo? É aí que entra a questão do Canvas U. Existe um livro associado a esse Canvas U, certo? Que já é famoso, a gente já discutiu ele aqui algumas vezes, já coloquei links aqui e vou colocar novamente o link aqui na descrição do vídeo, que vai estar aqui embaixo na página em algum lugar. Tá bem? Então, essencialmente, sabe, onde é que você acha esse material que a gente está sempre discutindo aqui, tanto o Canvas U, como todas essas coisas? A gente acha nessa página aqui, ó, que é a página da Tech Social. Okay? Veja que aqui na página principal existe o curso de Cultura e Pensamento Visual, que é esse que a gente está colocando essa nova aula, tá certo? Como você pode olhar aqui em cima, existe o hashtag Pensamento Visual. Se você clicar aqui, você vai ver que tem uma série de coisas, inclusive um outro botão que leva para o mesmo curso, que é aquele botão que está lá na página principal. Então você tem várias ferramentas de trabalho aqui. O BMC, a cartilha BMC que o Sebrae oferece para você entender e preencher o BMC, caso você queira fazer isso em cima do seu negócio ou de um negócio que você queira fazer como o exercício que nós propusemos nas aulas anteriores. Como aqui tem o Canvas Model U, sabe? E a cartilha do Sebrae, que é o mesmo processo do BMC, explicando como é que você preenche esse Canvas U. Essa cartilha, obviamente, ela veio do livro do Tim Clark. Tá certo? Existem outros canvas, mapas, Ikigai, que são coisas que a gente vai começar a falar em breve, tá certo? Vamos clicar aqui no Model U e você vai ter, certo? Um Canvas Model U que a gente do Tech Social preparou para você. Existe o Canvas vazio, assim, para você imprimir,
existe o Canvas aqui já com algumas coisas preenchidas para você ter mais uma visão mais clara do que você precisa, tá certo? Então, vamos olhar aqui direitinho e ver o Canvas bonitinho lá, que esse Canvas aqui é feito pelo Sebrae. E é o Canvas que eu acho mais legal, mais bem desenhado para a gente trabalhar, tá certo? Então, o que é o Canvas View? Veja que ele é muito similar ao Business Model Canvas que a gente tem, que a gente está acostumado, tá certo? Deixa eu colocar aqui minha carinha em algum canto que não atrapalhe tanto, certo? Então, você tem como ponto principal desse Canvas View, do mesmo jeito que a gente fala do Business Model Canvas, você tem aqui a sua proposta de valor, como você contribui. Aí a primeira pergunta que vem à mente é, eu preencho isso a partir de quê? Como? Quem é que eu vou preencher? Porque na aula anterior a gente viu que a gente tem vários papéis e que a gente trabalha nesses vários papéis ao longo do nosso dia a dia. Tanto que muitas vezes a gente diz que a gente está criando um personagem, né? Que a gente tem um papel como profissional e um papel como uma pessoa que está em casa, como uma pessoa na vida pessoal. Né? E que a gente também já discute muito que existe um interrelacionamento entre esses papéis, que fica muito difícil quando esses papéis são completamente distintos, sabe? Porque se você tem um papel completamente diferente de quem você é quando você está no escritório, é muito complicado você se desconectar disso e ser uma pessoa completamente diferente na sua vida pessoal. A gente, inclusive, já colocou alguns comentários interessantes sobre isso que acontece nas festas de Ano Novo. Quando a gente é Ano Novo, Natal, aqueles congraçamentos que acontecem no final do ano na maioria das empresas, né? Então, as pessoas muitas vezes, passam do limite do teor alcoólico, né? E a gente sabe que o álcool libera as pessoas, né? Tira deixam as pessoas menos inibidas. Aí, de repente, você começa a ver pessoas completamente diferentes daquelas que você costuma ver no dia a dia do seu trabalho. Né? O álcool liberou aquela pessoa completamente diferente que é você, normal, do dia a dia, né? Você mesmo, da sua vida pessoal, adentrando no aspecto, no âmbito profissional. E isso às vezes causa um certo desconforto e alguns problemas. Tá certo? Então, vamos aqui olhar para um papel qualquer que você escolha. Tá certo? Eu vou escolher aqui um papel que muitas vezes, quando a gente conversa sobre isso, as pessoas olham e não encaram isso com certa naturalidade. Que é o papel, por exemplo, de ser marido ou esposa de alguém. Okay? Então, o meu cônjuge ou o meu parceiro, digamos assim. Né? Porque não necessariamente a pessoa precisa ser casada com outra para ter uma pessoa com quem compartilha a vida. Então, é a pessoa com quem você compartilha a vida, sabe? Que é o papel que você vai representar aqui. Tá certo? Marido, namorado, esposa, esposo, enfim. É esse o papel que nós vamos mexer aqui e que vai servir de exemplo para você usar no papel que você quiser. O que a gente sugere é que você escolha o papel naquele que você se sente mais à vontade, que você acha que você tem maior conhecimento. A gente escolheu um aqui, ao acaso, você escolhe um aí que você se sente mais confortável em fazer. Não importa aqui qual que é o papel que você vai fazer, importa sim você começar a fazer esses canvas. Outra pergunta que normalmente vem é, afinal, quantos canvas eu tenho que fazer? Um para cada papel? Olha, inicialmente seria interessante que você fizesse uma pequena lista dos papéis que você tem. Por exemplo, eu tenho um filho, então eu sou pai, ou mãe, ou responsável, tá certo? Eu tenho um trabalho, então eu tenho um aspecto profissional. Sou filho, porque meus pais ainda são vivos. Eu tenho irmãos, né? Enfim, você faz uma lista dos papéis que você se lembra. Escolha os 5 principais papéis. Não tenho 5, então escolha, coloque lá na prioridade que você acha os papéis mais importantes para você.
sabe? A partir do momento que você tiver isso, você faz um canvas para cada um desses papéis importantes. Digamos, de 3 a 5 papéis que você realiza aí no seu dia a dia e você faz os canvas desses papéis. Por que é importante fazer os canvas desses papéis? Porque você vai notar que esses papéis serão intercambiáveis. Ou seja, você estará participando, muitas coisas acontecem entre esses papéis. Mas, inicialmente, seria interessante que você fizesse os papéis individualmente, para só depois começar a ver as intersecções que esses papéis apresentam. Sabe? Então, de primeira mão, você não vai ser capaz de visualizar isso com facilidade. Então, faça o canvas como se aquele papel fosse isolado. Né? E depois você começa a ver, rapaz, olha só, quando eu faço determinada atividade, ou quando eu estou com determinado parceiro, ou fazendo qualquer coisa assim, olhando para um canal de comunicação, eu estou também atuando em outro papel simultaneamente. Certo? Então essas coisas vão começar a ter uma clareza maior na sua mente. E o objetivo desse canvas é justamente esse, dar clareza. Ok? Então, vamos escolher daqui o papel, que eu falei que era o papel do marido, esposo, namorado, enfim, de algum participante no relacionamento que você tenha. E vamos começar a trabalhar nesse canvas como se fosse um modelo de negócio, um business model canvas comum. Você vai começar, por exemplo, pela proposta de valor. Qual que é o valor que você oferece? Por exemplo, eu vou fazer no meu caso, para ficar mais fácil. Qual é o valor que eu ofereço à minha esposa, sabe? Que é a Michele? Qual o valor que eu ofereço na vida dela? Sabe? Aí eu posso pensar nisso, quais são as coisas que eu faço para resolver problemas na vida da minha esposa? Para tornar a vida da minha esposa mais fácil, para tornar a vida da minha esposa mais feliz, para que ela se sinta mais confortável. Isso é a proposta de valor que eu estou colocando neste relacionamento, sabe? Então veja que quando eu faço esse tipo de papel, por exemplo, o meu papel como marido, sabe? O meu segmento de cliente, tá certo? Quem eu ajudo, já está oficialmente definido. Porque, no caso, se eu estou falando do meu papel de marido, o meu segmento de cliente, quem é? A minha esposa, Michele. Sabe? Aí veja que, para eu fazer essa proposta de valor clara para a minha esposa, Michele, eu tenho que ter, né, canais de entrega. Ok? Canais de entrega. Como eu comunico esse valor para a minha esposa? Muitas vezes, quando a gente casa, né, os memes dizem que a gente para de falar, para de namorar, para de fazer um bocado de coisa. O que, na realidade, não deveria ser verdadeiro, mas termina sendo em muitos relacionamentos. Aí vem aquele negócio da chamada rotina, sabe? Mas a gente não obrigatoriamente precisa entrar nessa rotina. Essa é uma coisa que a gente decide fazer por uma zona de conforto. Estou aqui, já estou casado, não preciso mais conquistar a minha esposa, ela já virou esposa. Da mesma maneira, o pensamento de quem é esposa em relação ao marido. O que a gente precisa fazer? Deixar que isso não assuma o controle da situação. Por isso, uma mentalidade de empreendedor inovador. Né? Ou seja, você buscar maneiras de não cair nessa rotina. E essa comunicação ela tem que existir e ser de forma clara. O que eu posso te ajudar? Muitas vezes a gente fica assim, não vou, o que eu preciso fazer? Não preciso fazer nada, ninguém pediu nada, certo? Mas será que realmente é necessário haver um pedido de socorro? Né? Então, assim, eu posso oferecer ajuda em muitas coisas que o meu cônjuge precisa fazer. Por exemplo, os meus pais, infelizmente, já se foram, né? Então, eu não tenho aquela responsabilidade de estar
olhando meu pai, minha mãe, saber como é que eles estão, dar suporte. Mas no caso da Michelle, isso não é verdade. Então ela precisa dar suporte aos pais dela, sabe? Então eu tenho que me propor a oferecer ajuda sempre que possível para que ela tenha tempo disponível para fazer isso, tá certo? Então são formas de fazer as coisas, sabe? Para que ela tenha tempo hábil, por exemplo, para fazer esse atendimento tão necessário aos pais dela e à avó que ainda é viva, sabe? Então veja, essa comunicação ela tem que ser clara e tem que ser uma comunicação ativa. Eu tenho que ir lá e dizer, olha, eu vou fazer isso, assim você tem tempo livre, né? Eu estou me propondo, ou eu não sei o que eu posso fazer, então perguntar o que eu posso fazer para ajudá-la nessa tarefa. Ou simplesmente fazer perguntas para que descobrir quais os problemas mais emergenciais da minha esposa, para que eu possa oferecer alguma coisa a ela em prol de ajudá-la nesse dia a dia. Tá certo? Então, esses canais aqui significam formas de comunicar. Eu posso usar o WhatsApp, eu posso ligar, eu posso simplesmente falar com ela de manhã, no café da manhã, posso falar na hora do almoço. Enfim, existem maneiras de entrar em contato e simplesmente deixar de lado aquela questão de, não, ela já sabe que se ela precisar de alguma coisa é só chamar que eu estou aqui. Então, muitas vezes a gente não chama, sabe? Sei lá por quê, porque esquece, está muito envolvido, está muito focado, e a gente se vê sobrecarregado quando a outra pessoa poderia ter oferecido apoio. Então, é nessa questão que a proposta de valor tem que ser comunicada a este cliente, né, com muitas e muitas aspas, que está ali, que eu posso ajudar. Aí veja que eu também preciso estabelecer um relacionamento com esse meu cliente, que é a minha esposa, sabe? Eu tenho que interagir com ela, eu tenho que interagir através desses canais, interagir com a minha esposa, para não só saber das necessidades, como para estar ali pronto para oferecer ajuda. Veja que neste processo demanda aquele negócio que a gente já falou muitas vezes, né, em vários aspectos ali daquelas conversas tech, do que a gente coloca dentro de conteúdo do Tech Social, a questão do ouvir ativamente. O ouvir ativamente significa você ter uma percepção do que está acontecendo e não se voltar para dentro. Sabe? Você vê que a sua esposa tem algum problema, está passando por algum aperreio, você estar disponível para ouvir o que está acontecendo, né? E se prontificar a prestar ajuda dentro do que for possível. Tá certo? Então veja que tudo isso é uma coisa que tanto você, como papel de marido, precisa fazer, como ela, como no papel de esposa, também precisa implementar. Porque o relacionamento, gente, é uma mão de via dupla, sabe? É o que a gente faz pela outra pessoa, a outra pessoa também precisará fazer em relação a nós. O precisará não é bem o termo, né? Mas a gente faz isso por quê? Porque é bom a gente fazer com que as pessoas se sintam felizes próximos da gente, né? A gente já viu que muitas vezes fazer a felicidade do próximo é muito mais prazeroso do que buscar a própria satisfação, o próprio prazer, a própria felicidade. Então, é muito bom fazer isso. É muito bom ver a reação da pessoa quando ela se sente apoiada, se sente amparada, se sente ajudada. Certo? Nesse aspecto, estou falando da minha esposa. Poderia estar falando de qualquer outra pessoa que eu tenha um relacionamento, talvez não no nível de marido e mulher, mas em um outro tipo de relacionamento. Aí veja que existe aqui uma fonte de receita. O que é que eu ganho?
Eu ganho o que eu acabei de dizer, muitas vezes a satisfação de ver a minha esposa feliz, a minha esposa apoiada, a minha esposa se sentindo bem, se sentindo confortável. A gente se sente confortável quando vê outras pessoas confortáveis ao nosso lado. Então veja que isso aqui tem um símbolo de finanças, mas não é financeiro o retorno que a gente espera desse papel marido e mulher. Tá certo? Claro que maridos e mulheres podem ter negócios e podem ter dentro desse relacionamento benefícios financeiros que podem estar incluídos aqui. Sabe? Nesse caso, não acontece, mas eu posso ter, auferir benefícios emocionais muito bons vendo essa questão. Para que eu faço? Qual que é a vantagem de colocar isso dentro de um canvas? Gente, é a questão da clareza. A questão de você pegar uma canetinha e começar a escrever, e aquele lance que a Michele tanto fala, o poder da escrita. Sabe? O que de fato eu faço? Porque quando você põe a caneta no papel, a crítica começa a chegar. Será que eu realmente faço isso? Será que eu escuto a minha esposa? Será que eu percebo quando ela está em uma situação delicada? Será que eu faço realmente essa proposta de valor que muitas vezes na cabeça da gente é perfeita? Sabe? E quando a gente vai ver com detalhe, não é bem assim que a gente se comporta, né? A gente vê uma coisa de dentro do ponto de vista da gente, mas quando você se põe pelo lado de fora a observar seu próprio comportamento, que é o que acontece quando você cata a canetinha, certo? E vai lá escrever o que você realmente faz, aquelas questões começam a aparecer. Eu realmente faço esse tipo de coisa? Então, esse exercício de você preencher esses quadros facilitam você, te dão a clareza de realmente colocar no papel e ver se de fato isso é o que você está fazendo. Sabe? Okay? Aí veja que isso, o lado de cá, o lado verde, é o lado do cliente, a pessoa que você vai ajudar, que você está ajudando, ou seja, a pessoa para quem você vai entregar essa proposta de valor, ok? De novo aqui, do lado de cá, certo? Do lado esquerdo, que aqui está representado pelo azul, existe a parte interna. Como é que eu preparo esta proposta de valor? Aí você tem aqui os recursos principais, que é o que você tem, o que você sabe fazer. Né? Então, a partir do momento em que você também tem clareza naquilo que você tem capacidade de fazer, né, você pode inserir essas coisas, né, dentro desta proposta de valor que você está oferecendo à sua esposa. No caso, eu tenho as minhas ferramentas, os meus conhecimentos, né? Muitas vezes nós somos aqui professores, então ela está preparando uma aula e muitas vezes eu tenho conhecimento de algumas coisas que podem ajudar naquela aula que ela está preparando. Então eu posso me propor a fazer uma parte daquilo, ou a fazer uma pesquisa para ela, para que ela possa preparar aquela aula, não só do ponto de vista dela, mas do ponto de vista de uma outra pessoa, no caso, eu. Né? Então, essas ferramentas, que é aquilo que você é, aquilo que você consegue fazer, o seu conhecimento, o seu repertório, né? Que a gente diz que hoje não existe mais o currículo, mas existe sim o repertório, o seu repertório vai popular essas atividades aqui, né? Que vai usar justamente esses conhecimentos para criar a proposta de valor que você vai oferecer à sua esposa. Ok? Essas atividades, por exemplo, quando você passa a perceber com mais detalhes o outro que vive na sua vida, no seu dia a dia, dentro da sua casa, tá certo? Você começa a ter que planejar algumas coisas com mais carinho. Por exemplo, aqui em casa, normalmente, a Michele que vai no supermercado, porque ela aproveita, faz o supermercado não só o nosso, né,
como o da mãe dela e o da avó dela. Então ela já faz esse suporte para as duas poderem fazer o supermercado, porque nenhuma das duas dirige. Então ela já faz esse manejo. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Por exemplo, a lista de compras aqui de casa é responsabilidade normalmente minha de fazer. Por que eu digo normalmente? Porque muitas vezes também dá aquele negócio, eu não consigo fazer, e ela assume aquela responsabilidade de também fazer a lista. Tá certo? Mas o que eu procuro fazer? Deixar essa lista já pronta. A gente usa um aplicativo de celular para a gente eu deixo essa lista pronta, de forma que ela só tem que ver algumas coisas das necessidades mais particulares dela, mas as necessidades minhas e da casa eu já coloco na lista pronto, para ela não ter que sair caçando o que falta, o que não falta, né? E já poder ir pronta para o supermercado fazer a atividade. Quando não dá certo para ela ir, quem vai sou eu. Então eu preciso também ter planejamento para ter a disponibilidade de atuar, né, quando a necessidade se faz premente, ok? Então, veja, eu estou usando as ferramentas, o meu conhecimento, o que eu faço, o tempo que eu tenho dentro de casa, para usar isso em prol de uma proposta de valor que ajuda a resolver um problema da minha esposa, sabe? Da mesma maneira, que um negócio, como a gente já falou no Business Model Canvas, a gente tem parceiros, sabe? Quem são meus parceiros? Muitas vezes meus parceiros são pessoas da família, a própria mãe dela, sabe? A irmã dela, o meu cunhado, são pessoas que participam da nossa vida e que muitas vezes são parceiros para que se faça alguma coisa em prol da minha esposa, Michele. Então, eu peço ajuda muitas vezes a esses parceiros, sabe? E esses parceiros disponibilizam as ferramentas deles, os conhecimentos deles, os contatos deles, para que a gente possa oferecer essa proposta de valor, de novo, para a minha cliente principal, que é a minha esposa, sabe? Veja que esse trabalho que se faz aqui também tem um custo, sabe? A maioria das vezes não é um custo financeiro, apesar de que muitas vezes aparece também o aspecto financeiro. Mas o principal aspecto que eu tenho que ter aqui é tempo e esforço para fazer aquelas coisas que são necessárias. Tempo para eu estar observando sempre o que está faltando dentro de casa, atualizar o aplicativo sempre que possível, para deixar, por exemplo, a lista de compras pronta para o dia que ela vai fazer o supermercado. Então, existe um esforço para fazer isso? Existe. Como também existe esforço desses parceiros em prol de fazer essa proposta de valor funcionar. Tá certo? Então veja que esses parceiros também vão precisar estar dentro do contexto do meu papel quando eles precisarem de ajuda. Certo? Então veja, eu estou fazendo um canvas olhando como nicho de cliente a minha esposa. Mas com certeza eu vou precisar de um canvas também quando se tratar dos meus parceiros. Por quê? Porque a gente sempre está em contato com pessoas da família e eu tenho que fazer coisas para essas outras pessoas, ajudar essas outras pessoas. E veja que a conexão volta a acontecer. Quando eu ajudo essas pessoas, eu também recebo em troca alguma coisa, nem que seja simplesmente o prazer de ver aquelas pessoas satisfeitas. Tá certo? Então, esse canvas funciona perfeitamente para qualquer papel que você tiver no seu dia a dia. Papel de marido, papel de namorado, papel de um responsável, papel de pai, papel de profissional. Sabe? Uma das coisas que você precisa fazer é você também fazer esse canvas para você como profissional. Sabe? Porque à medida em que você é um profissional, você tem uma proposta de valor.
E essa proposta de valor profissional vai ajudar ou resolver problemas de outras pessoas que estão profissionalmente relacionadas a você. Ok? Então, a mesma coisa que você fez para preencher, que nós fizemos aqui para preencher esse canvas nesse papel de marido, veja que foi uma coisa bem rápida, né, bem sucinta. Então, assim, a proposta de valor aqui não se resume só, por exemplo, eu ajudar a Michelle fazendo a lista de compras, mas o nosso dia a dia é recheado de coisas que nós precisamos, devemos e gostamos de fazer. E essas coisas precisam estar aqui descritas para nós termos clareza do que de fato nós estamos fazendo pela outra pessoa que está aqui. E nós precisamos observar se esta pessoa tem ciência do que nós estamos fazendo, e nós precisamos saber se realmente o que nós fazemos interessa a essa pessoa. Muitas vezes, a gente já falou isso lá quando a gente falou do Business Model Canvas, a gente acha que está resolvendo um problema e quando a gente vai conversar com o nosso cliente, a gente descobre que esse problema que a gente achava que existia, na realidade não existe. Então, da mesma maneira, a gente precisa ter uma comunicação franca, aberta, clara, objetiva e ativa com o nosso parceiro, para a gente saber de fato quais são os problemas que ela tem e que deseja ser ajudada. Então, muitas vezes a gente está ali achando que está fazendo um trabalho massa, mas o nosso parceiro ali, parceira, na realidade não estava buscando esse tipo de apoio, esse tipo de trabalho. Então, o Canvas serve para que a gente possa colocar isso no papel, saber o que de fato a gente faz e realmente buscar se o que nós estamos fazendo tem valor para quem está recebendo este trabalho. Veja que uma proposta de valor só tem realmente valor quando o seu cliente tem satisfação de receber aquele valor, de realmente perceber, pô, esse negócio é muito importante para mim, muito legal que você possa fazer isso, sabe? E muitas vezes a gente está ali tentando resolver um problema que não existe. Então, essa clareza desse Canvas serve como uma abertura de mente, de visualização do que realmente importa no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá certo? Então, eu proponho a vocês o exercício de pegar a cartilha do Sebrae. De novo, eu vou colocar aqui a página, né, do pensamento visual, está aqui. Né? Onde a gente chega nessa página, tá certo? A gente chega na página da Tech Social, aqui é a página principal, você tem aqui o menu, pensamento visual, e você tem as ferramentas aqui. E você pode chegar aqui, ó, cartilha do Sebrae, certo? É um PDFzinho muito legal, muito bem feito. O Sebrae sempre faz um trabalho muito massa sobre isso, certo? E aqui você tem um resumo prático de como preencher esse Canvas U. Por isso que a nossa cultura se chama Startup U, porque uma das partes principais é esse Canvas U. Então, o desafio que eu coloco para essa aula é você pegar essa cartilha, sabe? Dar uma lida, é uma cartilha muito curtinha, gente. São aqui 9, quantas páginas são? Colocando aqui 21 páginas, fora as páginas de coisas aqui que você não conta, tá certo? Então, é uma cartilha bem lúdica, parece uma revistinha, né? Muita figurinha, muito fácil de ler. Então, o desafio é, pegue essa cartilha, certo? Vá lá no nosso coisa, imprima o Canvas que você quer, tá certo? Tá aqui o Canvas Model U, né? Tem o PDF aqui, você pode pegar esse PDF e imprimir. Esse aqui é um PDF tamanho A4, tá certo? Então você pode imprimir quantos quiser para você preencher e usar aquele fantástico poder da caneta, ok?
Então é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui, né? Passando esse preenchimento do Canvas View, e à medida em que a gente for discutindo isso, novas ferramentas, novas coisas vão começar a se conectar. Essencial que a gente faça esse Canvas View para os vários papéis que a gente acha importante e que você vai começar a perceber a relação entre esses vários papéis, a relação entre esses vários canvas, e vai te dar uma clareza muito massa sobre o que realmente você faz e sobre o que realmente importa para as pessoas que recebem essa proposta de valor. Espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, com o pessoal da Tech Social aí pelas mídias sociais, certo? É só entrar em contato, inclusive no site vocês podem entrar em contato direto pelo WhatsApp comigo e a gente bate um papo aí para tentar esclarecer qualquer dúvida que porventura tenha ficado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.